Hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre a síndrome do pânico. Eu quero trazer algumas recomendações, algumas dicas, falando sobre a influência espiritual, a mediunidade e a síndrome do pânico. Bem, primeiro ponto fundamental é entender que todo desequilíbrio, todo transtorno mental, psicológico, ele advém de uma condição do espírito, de uma condição do quê? De extrema ansiedade, por exemplo, no caso da síndrome do pânico. E o que é a extrema ansiedade, se não uma energia de medo, de preocupação com o futuro? Não é? Então, a ansiedade é a preocupação, é o medo, é a insegurança com o que virá. Então, é uma insegurança dentro do planeta, com as pessoas, com o ambiente. Então, eu vibro, nós somos energia, tá? Isto é claro, e a ciência, Einstein, nos traz essa condição de que somos energia pulsando. Então, nós somos uma energia pulsando, manifestando e temos uma sintonia vibratória. Então, quando eu estou na energia do medo, da ansiedade, eu provoco um desequilíbrio no meu campo áurico, não é? Então, eu tenho uma condição espiritual desequilibrada. E como nós estamos todos conectados de alguma forma, eu atraio com mais facilidade os espíritos sofredores, os espíritos que estão na mesma sintonia que a minha. Então, falando sobre a mediunidade, é muito importante que você entenda que se a sua mediunidade está desequilibrada, se você sofre de síndrome do pânico, a cura ela virá a partir desse entendimento que você está vibrando a energia errada. Então, alguma coisa não está legal, alguma coisa você vai ter que mudar em você, não é? Porque não adianta você fazer um papel de vítima colocando a culpa no espírito. Não, o espírito obsessor, o espírito veio, me assediou e me colocou nessa situação. Não, você tem responsabilidade sobre essa condição espiritual, sobre essa mediunidade desequilibrada. A mediunidade, ela sempre aflora e é sempre mais perceptível por meio dessas conexões espirituais mais densas, que são com os espíritos sofredores, não é? Porque os espíritos que vibram uma energia mais iluminada, mais pura, menos densa, não impactam desta maneira o seu campo áurico e não são tão perceptíveis. Então, as pessoas que sofrem de síndrome do pânico sofrem do quê? De um desequilíbrio energético do seu campo mental, do seu campo emocional. Lembrando, os nossos corpos sutis, o que são os nossos corpos sutis? São tudo aquilo que nós chamamos de coisas abstratas, que nós não vemos e não pegamos com as nossas mãos. Os nossos pensamentos são abstratos, de alguma forma abstratos para o mundo material. Os nossos sentimentos são abstratos. Mas, na dimensão sutil, eles têm forma, sim, eles têm cor, eles são um conteúdo que orbita em nossa aura. Não é? E a partir deles nós criamos o nosso estado de saúde ou de doença. Isso é algo assim básico para quem estuda a espiritualidade e a relação dos transtornos psicológicos, das doenças também físicas, com o espírito. Então, se você começa a compreender essa influência que há dos pensamentos e sentimentos na sua condição, na sua mediunidade, as coisas começam a ficar mais conscientes, mais fáceis de se entender. Entenda também que você é um conjunto de chakras. O que são os chakras?
São pontos, são vórtices de luz, eles ligam o seu corpo físico, o seu corpo etérico, seus corpos sutis. E como que eles funcionam? Eles funcionam a partir dos nossos pensamentos, a partir dos nossos sentimentos. Eles são a nossa essência, tá? Então, como é que nós fazemos para nos curar da síndrome do pânico, para compreender não só a síndrome do pânico, mas outros transtornos psicológicos, a mediunidade, por que essa associação entre mediunidade e os transtornos psicológicos? Então, se você começa a se sentir mal, estou começando a ficar com medo, estou começando a tremer, estou começando a sentir um frio no estômago, estou começando a passar mal, você entra numa estação extremamente negativa de ansiedade. Nesse ponto, o seu corpo é a instância final, onde a sintomatologia denota sua condição espiritual. E qual é a sintomatologia? É o excesso de adrenalina, não é? É aquela resposta emocional que o corpo tem quando ele se encontra em situação de perigo, que nós trazemos do nosso cérebro límbico, da nossa memória límbica, né? Que são as reações emocionais. Então, quando estamos em uma situação de perigo, o corpo reage produzindo hormônios para que nós possamos contra-atacar, nos defendermos daquela situação de perigo, né? Só que nós sabemos que essa reação emocional que nós temos na síndrome do pânico normalmente é imaginária, não é? Então, eu tenho síndrome do pânico, mas eu tenho muito medo de dirigir, eu tenho medo de sair na rua. Então, você ensina para o seu corpo que toda vez que você sai na rua, toda vez que você vai dirigir, você está indo para uma situação de insegurança, de perigo. E o que ele vai fazer? Ele vai querer reagir, então ele se coloca nessa situação de produção de hormônios capazes de te ajudarem na sobrevivência nessa situação tão perigosa. Então, no momento em que você está sentindo já os sintomas da síndrome do pânico, o que você pode fazer para amenizar? Não potencializá-la. E como que normalmente as pessoas potencializam? Com mais medo, não é? Então, o agorafobia, né? Então, procure olhar para tudo isso, olhar para o seu corpo, observar como ele está se manifestando nesse momento, né? Como ele está reagindo ao seu estado emocional, ao seu estado mental. Olhe para isso e deixe passar. Se você quiser lutar contra, isso vai se potencializar, você vai se sentir pior ainda, porque o seu corpo já está reagindo, aí você fica o tempo todo ainda mandando para ele a mensagem de que você realmente está numa situação de perigo, eu quero sair disso, eu estou com medo. Então você potencializa tudo isso, né? Um monstrinho desse tamanho vira um monstro enorme. Então, quando eu falo, você está num quarto escuro, precisa acender a luz e olhar, é exatamente isso. É não fugir da situação. Não deixar que o medo se potencialize, não é? Então, você observa e deixe a crise passar. Vai passar, vai passar. Você tem que neste momento, ter a compreensão e a consciência de que você não vai morrer por causa disso, não vai. Mas e aí tem um espírito próximo, digamos, não é? Porque a aproximação espiritual de um espírito sofredor causa uma estimulação nos chakras, no sistema endócrino e no sistema nervoso, no sistema límbico, essa mesma reação. Então, o medo dele, o mal-estar dele, a aproximação dele, o toque dele na sua aura, produz também essa sensação. Então, o que eu faço? Eu quero sair correndo. Deus me livre, tá com essa coisa aqui do meu lado. Quando você pensa assim, você potencializa a sensação, você potencializa o medo. Então, é um momento em que você tem que estar
mais consciente, olhando para tudo isso, entendendo que você não é apenas esse sintoma e que você pode deixar tudo isso passar, tá? Ah, não, porque nesse momento começa a respirar diferente. Não dá. Gente, eu já passei por isso. Não dá. Então, naquele momento que você está passando, não, tenta respirar, vou respirar. Como assim que você vai respirar? Não tem como. Você está passando por isso. Olha para isso. Olha, acende a luz. Olha para o monstro. Olha, cara a cara. E se deixa levar, deixa passar. Isso vai passar? Vai passar. Silencia, olha, observa. E aos poucos, devagar, toda essa adrenalina, ela tem que ser dissipada, ela tem que ser dissolvida. Então não adianta você reprimir. É como uma panela de pressão pronta para explodir. Então se você não abrir aquele, né, não soltar aquele vapor, ela explode. Tá? Então, quando você observa, quando você olha para isso, é como se você deixasse esse vapor ir escapando, né? Essa adrenalina, essa energia estagnada, esse mal-estar, ele vai se dissipando. Né? E aí você vai entendendo que a cura está em não se associar à energia do medo. E aí sim entra a terapia transpessoal, que é compreender o porquê que você se manifesta na energia do medo, por que tanta ansiedade, por que tanto medo, o que vem causando tudo isso em você. Então, mudar o padrão de pensamentos, mas não se muda apenas dando um clique assim, falando, não, eu não vou mais pensar isso, porque aquilo está em você, está orbitando no seu campo sutil. Então, você precisa entrar em contato com isso, compreender, dissolver através da energia oposta, que é a energia do amor. Então, são duas energias, medo e amor. Você e todos aqueles que estão em desequilíbrio, passando por problemas, estão na energia do medo. Você tem que passar para a energia do amor. Ah, mas isso parece tão piegas, tão estranho. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a racionalizar, não é? Então achamos que a nossa mente é poderosa. Mas que mente é essa que é poderosa? Essa mentezinha alienada com a qual você se identifica não tem poder nenhum. Ela só sabe se defender. Você tem que acessar a sua mente, mas uma mente ampla, ao que a gente chama de eu superior, uma mente que sai desse estado vulgar de medo e de egoísmo e adentra uma outra plataforma, não é? Adentra um outro estado de consciência. Não é? Então, acende a luz, olha para o que está acontecendo, compreende e veja, nossa, quanta bobagem, quanto medo que eu senti, por nada, eu não sou isso. A realidade não é essa, eu vou colocar luz na minha vida, que nada mais é que amor. Não? O amor é sentimento. Não é esse sentimento egoísta de paixão, de apego, não tem nada a ver com isso. Amor é energia. Medo também é uma energia. O medo é uma energia dessa mente identificada pequenininha, egoísta. O amor é energia que você emana a partir de uma conexão maior com o todo que nós chamamos, né? Com a energia cósmica universal pura e cristalina. E isso você só acessa à medida, esse amor, essa energia, à medida que você adquire autoconfiança, que você para de se isolar do todo, que você não se sente o tempo todo ameaçado, inseguro no mundo. Então é basicamente isso, é simples esse entendimento, né? Então a energia do medo, o que ela faz? Ela te isola, ela te coloca numa situação de que eu tenho que me defender, eu tenho que fugir, eu tenho que correr, ou eu tenho que recuar, não é? Você se coloca o tempo todo em situação de alerta, né? De tentar se defender de alguma coisa. E, na verdade, você não precisa se defender de nada e você não precisa se colocar nessa situação de criar muros, mas você tem que aprender a conviver com a energia
que forma o todo, não é? Você tem que aprender a se relacionar com o meio, você tem que aprender a se sentir confiante onde quer que você esteja, você tem que aprender que não está sozinho, em momento algum, não é? E quem está na energia do medo tem síndrome do pânico e atrai esses espíritos sofredores e atrai energias pesadas, prova exatamente isso, que não está sozinho e que se sintoniza com aquilo que vibra, não é? Então você escolhe o seu mundo interior, você escolhe o seu mundo externo com que você quer se relacionar a partir desse padrão vibratório de medo ou de amor, de confiança, de entrega. As pessoas falam muito em ter fé. O que é ter fé? Ter fé, ela se relaciona com essa confiança, não é? Mas confiança não que algo fora de você vai te dar, mas que está dentro de você. Quando a gente fala Deus é você, Deus, você é parte. Você tem Deus dentro de si, você tem o seu mestre interior, você tem a sua luz. E você precisa se manifestar a partir desse estado de iluminação, estado búdico. Então, todos nós somos Budas, mas precisamos tomar consciência dessa luz que nós trazemos. Então, aqui eu deixo algumas dicas sobre como se curar a síndrome do pânico. Não lute contra, não se isole, não potencialize o medo, não se envolva. E como que a gente não se envolve? A gente não se envolve a partir do momento que a gente não tenta correr, não tenta se defender, não tenta lutar. Deixa passar, observa. E aos poucos você vai mudando a sua frequência vibratória, aprendendo a mudar a frequência. Eu recomendo, aí nesse ponto, a necessidade da terapia, não é? Em que você vai receber a assistência necessária, vai conhecer os instrumentos de limpeza e harmonização energética, vai se conhecer melhor, entender um pouco mais sobre seus corpos sutis e vai também, principalmente, trazer à tona os aspectos mentais e emocionais que você tem vivenciado não só nesta vida, mas em outras vidas e que podem estar agindo negativamente no seu campo áurico e no seu comportamental, tá certo? Obrigada por estar aqui comigo, por estarmos compartilhando. Estou à disposição para esclarecer suas dúvidas aqui neste canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Faça parte deste canal de luz. Obrigada, até a próxima. Namastê, seja amor.